Olá, muito obrigada por conceder esta entrevista para o projeto Mem News, que se destina à captação das memórias do consumo de notícias em Portugal. A primeira parte da entrevista eu vou pedir para me dar alguma informação sobre si, portanto é por essa parte que vamos começar. Pode então contar-nos um pouco sobre si, nome completo, idade, profissão, contexto familiar, ou seja, se tem irmãos, os pais, onde é que vivem, etc. Olá, sou João, agradeço o convite e sou João Paulo Martins dos Santos, tenho 26 anos, trabalho neste momento na área comercial para o banco, para a Caixa Geral de Depósitos, nomeadamente. Tirei o curso de Gestão de Desporto e mais tarde terei mestrado em Gestão na Católica. Tenho o meu agregado familiar, sou eu, o meu pai e a minha mãe, e a minha irmã. Eu e a minha irmã andamos muito bem e é isso. Ok. Muito bem. Onde é que vivem? Vivemos em Canelas, faltou essa parte, Vila Nova de Gaia, Canelas. Muito bem. Portanto, agora vou pedir para descrever de forma mais detalhada o percurso escolar. Onde é que frequentou, desde a escola primária até ao secundário e depois mais tarde a parte da licenciatura, onde é que fez e etc. Ora bem, eu do primeiro ao quarto ano andei na Escola da Bandeira, também foi a Vila Nova de Gaia, depois passei para a Teixeira Lopes, depois fui para António Seja para o terceiro ciclo, porque o segundo ciclo fiz na Teixeira Lopes e o secundário fiz em Valadares. Após a escolaridade obrigatória fui para a faculdade, para a licenciatura no ISMAI e depois fui para o mestrado na Católica. Muito bem. Então, relativamente ao consumo de notícias ao longo dos tempos, que memórias na sua infância é que tem do consumo de notícias em sua casa, mesmo que não fossem consumidas diretamente por si, pelo seu agregado familiar? Lembra-se ou de jornais, revistas, que noticiários? As maiores memórias que eu tenho é que sempre que ia de férias o meu pai estava sempre a ler jornais, sempre que o meu avô me ia buscar à escola quando era muito miúdo, ficava com ele, ficava sempre com ambos os avós, tinham os dois o mesmo hábito que era ler jornal também. Um deles estava sempre a ver o canal do governo, estava sempre a ver as Assembleias da República, depois estava sempre a ver sempre as notícias e todos os jantares, todos os almoços, sempre que era em casa dos meus avós, estávamos sempre a ver notícias. Em minha casa não era tão comum, mas era normalmente ao jantar estávamos sempre a ver notícias ao mesmo tempo. Isso durante a infância. Há algum jornal de referência que se recorde? Ou alguns jornais? O que eu via mais era o Jornal Notícias e o Jogo. E o Jogo. Ok, jornais desportivos. Portanto, relativamente ao rádio, tem alguma memória de consumo de rádio nessa fase da sua infância? Normalmente era a Antena 1, que era o que se ouvia mais. Era o que o meu pai ouvia mais e a minha mãe. Portanto, como é que descreveria então o interesse da sua família por notícias? Eram pessoas que estavam sempre interessados em notícias, estavam sempre a par das notícias? Sim, tirando a minha irmã, a minha família toda estava sempre a par das notícias. Portanto, sempre pessoas que se interessavam por isso. Sim, especialmente o meu avô materno. Relativamente aos meios que eram utilizados, pelo que eu percebo então, era os jornais impressos, certo. Não é? Mais jornais impressos pelos meus avós e televisão pelos meus pais. Ok. Na altura o canal de notícias era RTP1, certo? Que se recordam? Era e a SIC. Ok, mas a SIC já mais... Foi depois, sim. Já mais depois, não é? Houve algum momento que se recorda de pessoalmente se começar a interessar por notícias? A partir dos meus 15 anos. Houve algum interesse especial? Não interesse especial, simplesmente era o que via muitas vezes e simplesmente comecei a interessar-me mais, comecei a ter mais noção das coisas, então comecei a interessar-me um bocado mais também, acho que foi um bocado por causa disso. Nessa fase, já da adolescência, que meios é que privilegiava para seguir as notícias? Quais eram os jornais que lia e quais eram os noticiários? Jornais não li muitos jornais, não. Os jornais que lia era só desportivos e depois via televisão, que era, as notícias via todas na televisão, que era o primeiro jornal ou o jornal da noite. Então, normalmente era de manhã, o pequeno almoço, estava sempre a ver as notícias, então que havia aquela do O Bom Português, da RTP, exatamente. E portanto era mais através dos meios televisivos, Exato. Não é? Qual foi então, dessa forma, o primeiro meio de comunicação em que começou a consumir notícias? Foi na televisão. Exato. Ok?
Pronto, pelo que eu percebo daí. Revistas. Tem memória de algumas revistas? Tenho memória da minha mãe ver a revista Maria e a revista Caras. Era algumas que ela via. E tinha aquelas da Elle. Quando, pronto, a minha mãe gostava de moda, então tinha sempre essas revistas. E as da Vogue. Eram essas duas que eu via sempre. Pessoalmente, não consumia nenhum tipo não de era revista? Não era por mim, era a minha mãe tinha e eu ia vendo. Ok. Ou então os catálogos que ela recebia das marcas. Acaba por ser um tipo de revista. Ok. Já na juventude, noticiários de rádio, teve algum hábito, nem no automóvel? Na juventude sim, quando estou no carro vejo sempre. Ok. Ouço sempre de manhã. Portanto, é algo que entrou na sua vida mais tarde, Sim, então, os noticiários de rádio. Na juventude, há algum programa para além dos noticiários, não é? Já, pronto, falou na sua infância, mas já na parte da juventude, há algum programa para além dos noticiários que disse que costumava acompanhar, que costumasse ver e que tinha a ver com notícias, coisas tipo grandes reportagens e assim? As reportagens que apareciam depois do telejornal, normalmente era sempre à sexta-feira que dava uma grande reportagem, eu via sempre. Era muito engraçado, era sempre tópicos diferentes, por isso era sempre engraçado. Ou era de uma notícia que teve mais impactante, por exemplo, o aparecimento de uma criança. Por exemplo, o da Madeleine McCann foi um dos mais me impactou e foi uma grande reportagem também da Ana, por isso é que eu me lembro. Muito bem. Relativamente, portanto, então, a jornais e revistas, nessa fase já não fazia, não é? E relativamente a conversas com amigos, era frequente falarem sobre notícias? Nas conversas de café ou nas saídas com amigos? Não. As notícias eram tema de conversa? Não era, dependia do tema. Se fosse desporto, isso era sempre tema. Agora, se fosse cenas mais políticas, isso nunca nos meus amigos teve grande interesse nessas áreas. Agora já temos todos, mas antigamente não. Ok, nessa fase não tinha tanto isso. Entretanto, chega à vida adulta, não é? E de que forma é que se faz o consumo de notícias agora nesta fase? Diariamente? Tento estar atualizado. E quais os meios? O principal meio é um podcast chamado Expresso da Manhã. Ok. Dito que é feito pelo Expresso e quem dá é o Paulo Balém. E são vários podcasts, por exemplo, eu ouço o Expresso da Manhã, que é diariamente, ou ouço Economia Dia a Dia por causa da minha área, ou seja, tenho que estar sempre atualizado, porque é também pelo Expresso. Ouço Money Money, que também é do Expresso, também fala sobre dinheiro, e alguns podcasts de esporte, não tanto como era antigamente, mas agora ouço mais coisas relacionadas com o impacto do dia-a-dia e sobre a economia do dia-a-dia. Ok. Então privilegia os podcasts. E a imprensa, online ou imprensa escrita? Online. Eu vejo mais a Financial Times, também está ligado à economia. Okay. E o Expresso também. E a televisão, o telejornal continua a fazer parte da rotina da... Sim, de manhã, ao pequeno almoço, e depois a caminho de trabalho ouço o podcast do Expresso da Manhã. Ok. E à noite vejo normalmente o Jornal da Noite. Não todos os dias, mas vejo diariamente. Se tivesse que refletir um pouco a forma como o consumo de notícias se alterou ao longo da sua vida, o que é que diria? De que forma é que se alterou esse consumo de notícias? Consome mais agora, pelo que eu percebo, mas em termos de meios de comunicação e etc., que retrospectiva é que, assim, de repente, não é? Se recorda relativamente à forma como consumia notícias ao longo dos tempos até aos dias de hoje? As alterações principais? A maior alteração que eu sinto foi do facto de senti que já não estava muito atualizado das notícias, ou seja, as pessoas falavam e não estava a par do que as pessoas estavam a falar, e isso acabou por impactar um bocado. E então, tendo em conta que isso estava a acontecer, eu comecei a ver as coisas de outra forma e comecei a cultivar-me, ou seja, tinha que estar atualizado sobre tudo o que estava a passar dia a dia. Não só notícias de desporto, que era o que eu via normalmente, era só desporto, também porque na altura estava numa área, acabei por estar sempre ligado ao desporto, então só via o desporto, mas depois acabei por não me focar tanto no desporto, que acho que era algo que eu precisava não ser só desporto. Então daí comecei a ver mais notícias ligadas a todos os aspectos. Compra ou subscreve algum jornal? Subscrevo o Financial Times e o Expresso. Ok. Mas na sua versão online?
certo? Sim, certo. Ok. Relativamente a... Porque o jornal físico acaba por já não ser tão utilizado hoje em dia. É mais por causa disso. Ok. Agora vamos focar-nos um bocadinho sobre a questão de eventos marcantes. Já falou de o desaparecimento da Maddie McCann. Não, Okay. Naturalmente, devido à idade, vamos passar à frente a questão das questões relacionadas com o 25 de Abril e etc., porque não fazem parte da geração aqui, da sua geração. E naturalmente que não se iria lembrar do 25 de Abril, como é óbvio, não é? Mas que acontecimentos, para além do da Maddie McCann, é que se recorda de ter seguido através dos noticiários e dos jornais? Mas de qualquer faixa etária? De qualquer altura, assim, de repente, olha, lembro-me, tal como se lembrou da Maddie McCann, outro tipo de acontecimentos que foram marcantes. Lembro do caso do BES, que foi muito marcante, do facto do que aconteceu com o caso do BES, o caso do BES. Há pouco tempo com o Banco de Portugal também. Notícias da guerra, por exemplo. Do Bin Laden, a morte de Bin Laden. Ok. Da morte de Bin Laden. Exato. Sobre a guerra não me estou a lembrar. Quando começou a guerra da Ucrânia, por exemplo. Sim, estou-me a lembrar como é a guerra da Ucrânia. Teve impacto a forma, ou consumiu mais notícias nessa altura? Sim, nessa altura estava sempre a ver se as atualizações sobre a guerra, como é lógico, claro. Tendo em conta que podia haver uma guerra, ser a guerra mundial. Ok. Portanto, normalmente esses acontecimentos que recorda mais são os ligados mais à sua área de interesse, porque é questões relacionadas com a economia, não é? E que também, de facto, tiveram um impacto... Na altura não sabia que ia ter relação direta, não é? Claro. Até porque, naturalmente, muitos acontecimentos também são à altura em que nasceu, como é óbvio, não é? Agora, considera que as notícias, de alguma forma, alteram a sua percepção dos acontecimentos? Aquilo que vai lendo ou ouvindo nos podcasts, ou vendo nos noticiários, sim, acaba por tem alterar impacto? Um bocado. Sim, tem impacto. Tem um certo impacto, não sei de que nível de impacto tem, mas sei que tem um impacto. Na minha opinião, não é a mesma que tinha antigamente antes de ler e ver, ou seja, acaba por ter um grande impacto. É importante que as notícias tenham impacto, ou que os meios de comunicação sim, acho que sim. São importantes para transmitir certas notícias, é importante para a sociedade? Sim, claro. Como é que vê essa importância? Acho que é muito importante. Ok. Ora bem, vamos então agora ver a questão das redes sociais e o impacto das redes sociais. Lê as notícias partilhadas pelos amigos ou familiares? Desconfia dessas notícias? De que forma é que lida com essa partilha de notícias através das redes sociais? Em que é que confia, em que é que não confia? Normalmente quando me mandam uma notícia eu vejo, mas depois vou confirmá-la. Acabo sempre a fazer esse trabalho, digamos assim. Eu mando uma notícia, mas depois quero sempre confirmar, ou seja, por um meio de comunicação mais fidedigno. Porque às vezes mandam por um meio de comunicação que eu não conheço, ou seja, convém sempre ver por exemplo, a SIC Notícias, a RTP, ou um jornal online que possa dar que seja fidedigno para dar essa notícia. Há pessoas ou fontes em que confia mais do que outras quando é partilhado nas redes sociais? Sim, os jornais, nomeadamente, os jornais online. Ok, muito bem. Qual é a sua opinião sobre a divulgação de notícias falsas, as fake news e o papel das redes sociais nessa divulgação? Não concordo, mas hoje em dia estamos num mundo em que grande parte das notícias são todas falsas para criar engagement para várias contas. Por exemplo, no Instagram e nas redes sociais, muitas das notícias são feitas para essa conta ganhar seguidores, para criar engagement e depois venderem essas contas. É tudo visto como uma forma monetária, acaba por ser assim. E acho que não concordo com isso porque acaba por destabilizar a forma de ver as notícias. Como, por exemplo, eu tive no outro dia um senhor que chegou-me ao banco a dizer que havia um depósito a prazo que tinha sido o Gutierrez, o Ronaldo e o... já não sei, não estou a recordar de outra figura que ele disse, mas estamos a falar do António Guterres, estamos a falar de Ronaldo. E
e ele disse que era um depósito da Caixa da Caixa de Depósitos, que investia 150 euros e ganhava 15 mil euros. E eu só lhe respondi, olha, desculpa, eu vou ser franco, mas acha que nós estamos a dar dinheiro às pessoas? E ele disse, mas eu tenho aqui, e mostrou-me o vídeo, e era um vídeo gerado por inteligência artificial completamente falso, em que está o Ronaldo a falar, a dizer que nós vamos dar dinheiro. Pois. E o problema é esse, que as pessoas, há muita gente que não certifica as notícias e depois acha que realmente é verdade e dirige, por exemplo, neste caso dirige a nós, pois. na caixa, no banco, e nós não sabemos o que dizer, não é? Nós não dizemos mentira, não é nada dado por nós não temos esse communicator, não temos essa informação, não podemos, como é lógico. Então nós temos que dizer às pessoas que aquilo é uma notícia falsa. Exato. Creio que isso, de certa forma, veio alterar a forma como as pessoas agora veem as notícias, o facto de as redes sociais e terem também entrado neste esquema do facto de as pessoas poderem efetivamente até transmitir, pessoas que não são jornalistas, que podem também transmitir essas notícias. Considero que isto veio mudar um pouco, até a credibilidade. Veio mudar muito a credibilidade, porque a partir do momento em que eles conseguem pôr uma figura de renome a dizer o que eles querem, isto acaba por mudar muito. Ou seja, claro que o António Guterres, no que toca a caixa a um banco, não é de renome nem Ronaldo, mas se eles escolhessem a pessoa certa, se calhar, neste caso em específico, se calhar as pessoas iam acreditar ainda mais. Claro. É esta a questão. E acho que acaba por ter um grande impacto. Muito bem. Então, sente que, apesar de ainda ser muito jovem, houve grandes alterações no panorama das notícias, na forma como os meios de comunicação transmitem as notícias. Nota uma grande diferença, uma grande alteração entre a sua infância, por exemplo, Sim. E agora esta fase em que está, que é um jovem adulto, não é? Não passou assim tanto tempo. Sim, noto uma grande diferença no que toca, por exemplo, da forma como os canais televisivos passam a notícia. Por exemplo, assim que não passa da mesma forma que a CMTV é muito impactante. Ou seja, só aí está uma grande diferença. De há uns anos para cá, todos eles já mudaram a forma como passam as notícias. Porque, se calhar por causa da CMTV ou por outros canais televisivos, eles como querem competir uns com os outros, se calhar têm que mudar as suas formas de comunicar, e esse é o grande ponto. Eles também não podem manter-se iguais, estamos todos em evolução, eles também têm que chamar mais gente para isso. E informar mais pessoas. E como temos um canal que, por exemplo, como a CMTV e agora a Now, que são muito mais impactantes que os outros, eles também têm que descobrir como competir e dar as notícias. Ou seja, que as notícias acabam por ser todas um bocado mais impactantes que eram antigamente. Acho que é por aí. Ok. Portanto, já nesta fase, nota que houve alterações. Continua a confiar no jornalismo e nos jornalistas portugueses? Confia Sim. nas notícias que são transmitidas pelos órgãos de comunicação Sim. mais tradicionais? Sim. Continuo a acreditar. Mas considera que a sua confiança se mantém inalterada ou agora considera que é mais desconfiado relativamente às notícias? Não é uma questão de ser desconfiada, é uma questão de se disserem todos a mesma coisa, temos que acreditar. É mais esse facto. Agora, se disser e há sempre um que vai ser o primeiro, certo? Vamos acreditar logo no primeiro, mas depois se vimos o segundo já temos a certeza que é verdade, é mais isso. Por causa de como está o mundo, as notícias hoje em dia, temos de ter sempre a certificação do outro para ter a certeza que aquele está a dizer a verdade. Por exemplo, a SIC normalmente não engana, ou seja, se vimos a SIC e a RTP a dizer bem, já está. Digamos assim, já está, ou seja, é confiável. É uma informação fidedigna. Muito bem. Se usa, portanto, vários meios de comunicação para se manter informados, primeiro não usa online, não é? E no formato mais tradicional, no podcast, não é? No formato podcast, e continua a ouvir as notícias, certo? E o rádio no automóvel, de vez em quando, não é? Qual o meio preferencial, mesmo assim, de todos os meios que tem ao seu dispor, que continua a preferir para acompanhar notícias? Podcast. Os podcasts, há alguma razão especial? Porque é aquele período certo que é a distância da minha casa ao trabalho, é o tempo certo para eu ouvir só aquela parte. Só o que passa literalmente, o resumo diário é o tempo perfeito na minha viagem de casa para o trabalho.
Muito bem. Acredita que o jornalismo cumpre o seu papel na sociedade? Sim. Mais ou menos do que no passado? Para si nunca é um passado muito longínquo, mas... Acho que mais. É? Mais por causa, lá está, pela quantidade de notícias falsas que existem por aí. Ora bem, estamos a aproximar-nos da pergunta final. Como é que vê o jornalismo e o consumo de notícias em Portugal agora no futuro, mais próximo? Como é que vejo? Vejo que o jornalismo é bom, não sei como dizer, não é? Acho que o jornalismo... Vislumbra alguma alteração fundamental para o jornalismo? Não, acho que podem manter, está a correr tudo bem, a meu ver. Muito obrigada, chegamos então ao final, muito obrigada pelo seu contributo. Obrigado, eu.